Em 2023, 2 anos atrás, o rei Charles, o Charles III, assumiu no lugar da rainha Elizabeth. Todo mundo aqui deve ter acompanhado na época, né? A rainha Elizabeth partiu e aí o rei Charles assumiu. A coroação dele, só a coroação custou cerca de 91 milhões de dólares, isso para um dia de cerimônia. Parece que o patrimônio da monarquia britânica é avaliado em mais de 25 bilhões de dólares. É muita grana envolvida. A família real britânica parece que recebe uma mesada oficial, que é chamada de Sovereign Grant, que em 2022 foi de quase 100 milhões de libras. Você imagina receber 100 milhões de libras por mês? Lá na Inglaterra, isso aqui é levado tão a sério, que quando um rei ou uma rainha aparecem em público, multidões ficam ali na porta, enfim, na frente ali das janelas do castelo, e esperam por horas, só para ver um aceno de mão do rei ou da rainha. O rei lá é considerado um chefe de Estado não só do Reino Unido, mas também de outros 14 países. Quando a rainha Elizabeth II morreu, líderes do mundo inteiro, presidentes e primeiros ministros de nações foram até lá, para Londres, para acompanhar um funeral. O mundo quase que literalmente parou. Um rei humano é capaz de fazer o mundo parar. Um rei humano é capaz de fazer o mundo parar. E olha que eu estou falando isso numa época em que a gente nem vê mais o regime de monarquia acontecendo de uma forma absoluta, obviamente. Esses dias, há 2 semanas atrás, eu tive o privilégio, a alegria de fazer mais um batismo de um jovem aqui da nossa igreja. A gente tem visto muitos jovens, adolescentes se convertendo a Jesus, querendo viver uma vida com o Senhor e têm sido batizados aqui. E como sempre, quando eu faço um batismo, eu falo da importância da gente professar publicamente a nossa fé em Jesus. O batismo, entre outras coisas, serve para isso também, para que a gente professe publicamente a fé no nosso Salvador. E isso é importante por quê? Porque Jesus mesmo ensina para a gente que quem o confessar diante dos homens, quem o confessar publicamente, ele o confessará diante do Pai que está nos céus. E quem o negar publicamente, Jesus o negará diante do Pai. Pensa na realeza britânica, com toda essa pompa que eu acabei de descrever, com todos esses bilhões de dólares envolvidos, sustentando tudo isso, todo esse respeito mundial. Imagine que você pudesse estar agora diante daquele rei. Só um aceno dele para você já faria você se sentir importante. Uma vez eu vi um documentário que quando o filho dele, eu esqueci o nome do filho, o filho mais velho, antes dele casar com aquela Kate Middleton lá, quando ele entrou na faculdade, ele ainda não namorava ninguém, pelo que parece, enfim, o aumento da quantidade de inscrições de mulheres na faculdade aumentou em 70%, porque as mulheres queriam se aproximar do cara. É nesse nível. Imagine esse rei chamar você pelo nome, te conhecer, olhar você nos olhos e dizer para você: olha, agora você é meu herdeiro. Tudo isso que eu tenho é seu, você pode usufruir de cada centavo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo isso não é nada perto do que vai significar ouvir Jesus dizer no grande dia: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Irmãos, vai chegar um dia, o grande dia, em que ser reconhecido por Jesus vai ser a coisa mais valiosa para aqueles que o amam. Não que isso não seja valioso hoje já para o nosso coração, mas nesse dia, no grande dia, a gente vai ter a real noção do que significa de fato ser reconhecido por Deus, ser reconhecido pelo grande rei, o verdadeiro rei, o rei de todo o universo. Nesse dia, ele finalmente vai olhar a gente nos olhos e vai dizer: venham benditos de meu Pai. É esse texto que eu quero ler com vocês aqui nessa noite. Mateus capítulo 25, a gente vai ler a partir do verso 31. Se você já está com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo o texto. Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará
uns dos outros, como o pastor separa ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro, vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Amém, a gente vai ler só até aí. Jesus aqui, enquanto fala essas palavras para os seus discípulos, ele está vivendo já os seus últimos dias antes de entregar a própria vida naquela cruz. Quando ele fala essas palavras, quando ele fala a respeito do juízo que virá, de um grande julgamento no fim de tudo, isso aqui está acontecendo numa terça-feira da semana que Jesus seria crucificado. Na terça-feira, ele conversa com seus discípulos e fala esse trecho que a gente acabou de ler aqui. Na quinta-feira, ele então ia se reunir com seus discípulos à noite e ali ele institui a Santa Ceia. Na sexta-feira, no dia seguinte, então, ele seria morto para depois ressuscitar. O que está acontecendo, irmãos? Jesus está preparando os seus discípulos. Jesus está preparando eles. E Jesus, então, vai falar da sua segunda vinda. E ele fala a respeito dos sinais que vão evidenciar que a sua volta vai estar próxima. Ele já quer deixar claro aqui para os seus discípulos, quando ele ensina isso, que a morte não o derrotaria. Pelo contrário, ele vai voltar em glória. E quando ele voltar, todos vão reconhecer o grande rei. E não apenas isso, mas quando ele voltar, todas as nações, todos os homens poderosos, os mais importantes, até os mais simples, todos vão se reunir diante dele. E é nesse contexto, então, que Jesus vai contar 4 parábolas, que tem uma ligação direta com o que ele está querendo dizer aqui sobre o juízo final. Ele vai contar a parábola da figueira, ele vai contar a parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens e dos talentos. Ontem o pastor Jonas pregou aqui no Gol sobre a parábola das 10 virgens. Vale a pena depois você olhar lá no canal da Geração Oceânica do Gol no YouTube e assistir, que foi uma palavra maravilhosa para o nosso coração. Jesus conta essas parábolas porque ele quer exemplificar com essas parábolas a sua volta tão iminente e a surpresa que muitos teriam quando o vissem voltando. Jesus, nessas parábolas, ele vai ensinar aos seus discípulos a discernirem os sinais. Isso é importantíssimo, nós olharmos para o tempo em que a gente vive e a gente ter esse coração mesmo que consiga discernir essas coisas. Ele vai ensinar os discípulos a não ficarem ansiosos sobre quando isso vai ocorrer, ou seja, isso vai ocorrer quando vocês menos esperarem, é isso que Jesus está falando. Depois ele vai ensinar os discípulos a estarem sempre preparados, vigilantes, com um senso sempre de urgência. E por fim, então, Jesus vai ensinar os seus discípulos a não serem negligentes com as suas vidas. Ou seja, eles devem investir toda a vida no reino de Deus, com os dons que o próprio Deus dá. Isso exige fidelidade. Aí então Jesus vai falar do juízo final. Jesus vai falar de um grande julgamento que vai acontecer. Irmãos queridos, Jesus vai voltar como um grande e poderoso rei. E quando ele voltar, ele vai julgar o mundo. Ele não é um Deus que vai fazer vista grossa para quem viveu uma vida de pecado, uma vida afastada da sua presença, uma vida que não o reconheceu como Deus ou não se submeteu ao seu senhorio. Igreja querida, isso que eu estou falando para vocês agora é real. Não é uma hipótese, não é uma lenda, não é uma alegoria, não é uma fantasia. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ele vai trazer juízo. E quando esse dia glorioso chegar, ele mesmo diz que ele vai separar os seus daqueles que não viveram segundo a sua vontade. As ovelhas vão ser colocadas à sua direita, os cabritos vão ser colocados à sua esquerda. Para as ovelhas da direita, existe um reino preparado desde a fundação do mundo. E preste atenção nisso, é preparado desde a fundação do mundo. Não é por causa da queda que Deus então pensou num céu, não. Quando Deus criou todas as coisas, quando a queda não tinha acontecido, Deus já tinha preparado o céu para os seus. E aí Jesus também vai dizer que para os cabritos da esquerda, há uma maldição proferida para eles e uma condenação. Na sequência do trecho que a gente começou a ler, no verso 41,
A Bíblia diz assim para a gente: o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja, aqui já é diferente do reino que foi preparado desde a fundação do mundo. O fogo eterno não tinha sido preparado para os seres humanos. Os seres humanos, como consequência do seu pecado, da queda, é que, enfim, tem isso como consequência. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os demônios. Algumas coisas importantes aqui, irmãos, para a gente. Existe sim uma eternidade para todos nós, para todos os seres humanos. Todos vão viver eternamente. Existe uma eternidade para quem creu em Jesus e uma eternidade para quem não creu. Existe sim uma eternidade de separação de Deus e que Jesus mesmo dá um nome de fogo eterno para aqueles que foram considerados malditos. Quem são esses? São todos aqueles que negaram a Jesus, todos aqueles que, sabendo que o mundo é de Deus, não deram a glória devida a Ele. Queridos, Ed René está errado. Existe sim um Deus que se ira contra toda a injustiça, contra todo o erro, contra toda a rebeldia, contra todo o pecado e contra todo o pecador que permanece no pecado. Esse pastor herege, ele tem pregado coisas que são nocivas. Ele erra ao pensar que um Deus santo, que se permite chamar de pai, seja como se fosse um pai humano, cheio de falhas. Esse Deus não é assim, irmãos. Ele erra ao pensar que Deus negue a sua santidade perfeita em detrimento de uma permissividade pecaminosa, como se isso não afetasse o seu caráter. Ele erra ao ensinar que a cruz não teve necessidade. Afinal de contas, esse Deus, da cabeça dele, inventado por ele com D minúsculo, simplesmente deixaria o pecado para lá. Irmãos, foi exatamente por causa da gravidade do pecado que Jesus precisou viver, se entregar numa cruz, ressuscitar e nos oferecer reconciliação. Se Deus não tivesse nem aí, não se importasse com o pecado, Jesus não precisaria ter vindo, não haveria necessidade de cruz. Querido irmão, querida irmã, essa reconciliação que Jesus oferece não é para todos. Não é para todo mundo, é só para aqueles que se dobram, que reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador, e que aprendem a negar a sua própria vida e a tomar a sua cruz diariamente. O pecado entrou no mundo e trouxe consequências, não apenas para esse mundo. O pecado foi tão devastador que ele trouxe consequências para toda a eternidade. É por isso que eu e você precisamos de um Salvador. A gente não pode salvar a nossa própria vida. A gente não tem a menor condição. A gente precisa de alguém que dê a vida no nosso lugar, que pague o preço altíssimo pelos nossos pecados. Irmãos, é por isso que Jesus é totalmente necessário. É por isso que Jesus é imprescindível e por isso que Ele é também incomparável. É por isso que Ele merece toda a nossa vida. Obviamente, Jesus falando aqui sobre o juízo final, Ele está usando uma analogia. Ele fala de ovelhas como o seu povo, ovelhas que vão ser separadas, vão ser colocadas à direita, são chamadas benditas, são feitas benditas pelo Pai, entrando num reino preparado. Mas Ele fala também dos cabritos que vão para a esquerda, que estão sob maldição, indo para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, para os demônios. Jesus está querendo dizer que vai haver uma distinção clara sobre quem é seu e quem não é. O que isso mostra para a gente? É que Jesus é o grande rei que vai trazer finalmente a justiça. Isso ensina para a gente que Jesus faz sim distinção entre o seu povo e os que não são seus. Isso mostra também para a gente que Deus ama os seus muito mais do que eles podem imaginar. Deus nos ama muito mais do que a gente conseguiria pensar em toda a nossa vida. E diante disso, queridos, eu queria trazer algumas lições para a nossa vida, compartilhar coisas que a gente pode tirar, além de tudo isso que a gente já falou até aqui. Em primeiro lugar, o juízo final ensina para a gente que Jesus sente as dores e necessidades dos seus. Jesus sente as dores e necessidades dos seus.
Ele vai dizer para esses que ele colocar à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro, vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo me visitaram, preso e foram me ver. Jesus não está ensinando aqui que ao fazermos o bem, nós conquistamos a salvação. Esse aqui não é o único texto bíblico que vai falar de salvação, certo? Existem vários outros que vão ensinar para a gente a salvação não é por mérito. A ideia aqui de Jesus é mostrar que fazer o bem é evidência de uma vida salva. Fazer o bem é evidência de uma vida salva. As boas obras feitas por amor a Jesus Cristo são marcas do caráter dos crentes que foram feitos santos pelo próprio Espírito. São os efeitos da graça que foi concedida por Deus a nós. A gente sabe que salvação não é conquistada por boas obras. A gente não tem mérito nenhum. Se a gente se esforçasse ao máximo, a gente nunca conseguiria chegar perto de um Deus totalmente santo. Nós recebemos, é um presente de Deus para cada um de nós, para aqueles que creem em Jesus e sua obra. No entanto, queridos, uma vida que realmente foi salva, um coração que realmente foi regenerado, vai dar sinais claros de que é salvo, de que é regenerado. E aqui o texto vai ensinar para a gente que os sinais mais evidentes de que nós somos salvos é o cuidado que nós temos com o próprio povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus diz aqui que quando a gente faz essas coisas, essas boas obras, a um desses meus pequeninos irmãos, Jesus está falando isso, quando vocês fazem a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A palavra irmãos aqui é adelphos, em grego. É a mesma palavra que Paulo, Tiago, Pedro usavam nas suas cartas quando se referiam aos seus irmãos em Cristo. Não é um termo genérico que Jesus usa, como se fosse assim, meus pequeninos, os pequeninos pobres que existem no mundo, meus irmãos. Não, Jesus não está generalizando aqui não, é irmão, ele está falando aqui de familiaridade, é um termo específico, de pessoas que ele conhece de perto. É como se Jesus estivesse ensinando que, à medida que nós nos preocupamos com o seu povo, que servimos o seu povo, que acolhemos o seu povo, nós estamos fazendo isso ao próprio Rei, ao próprio Cristo. Irmãos, olha que coisa linda. Jesus está falando com aquelas ovelhas que já estão à sua direita, para que eles venham e herdem a herança que foi preparada desde a fundação do mundo. E ele está dizendo para esses à sua direita que a evidência de que eles eram ovelhas é que eles serviram a igreja, eles amaram a igreja, eles acolheram a igreja, porque eles fizeram isso aos pequeninos irmãos de Jesus, a família de Cristo. Muita gente usa esse texto aqui de uma forma errada, como se Jesus estivesse referindo a pobres e necessitados em geral. Não é isso, querido, não é isso. Ele está querendo dizer aqui que esses pequeninos são seus irmãos. Ser irmão pressupõe ser crente, ser irmão pressupõe ser igreja. E aí Jesus vai ensinar, à medida que você faz isso com os seus irmãos, vocês estão fazendo ao próprio Jesus. E o que é interessante aqui, e é o que eu quero chamar a atenção nessa primeira lição, é que Jesus considera que esses atos de bondade que a gente faz aos seus, ou seja, aos nossos irmãos, a gente está fazendo para Ele próprio. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Isso significa, querido, que Jesus sente o que a gente sente. Quando nós temos sede, Ele sente essa sede. Quando nós temos fome, Ele sente essa fome. Quando a gente está nu, Ele se sente nu também. Isso aqui é aquela consequência clara de que nós fomos unidos a Cristo. Querido, eu queria tanto que você percebesse a profundidade disso aqui. De uma forma mais profunda. Jesus sabe pelo que você está passando. Você não está sofrendo sozinho. Sabe a preocupação que está agora no seu coração pelo que tem acontecido na sua vida? Se você já é do Senhor, Ele sente isso que você está sentindo. Ele sente junto com você. É como se tivesse Ele mesmo passando pelo que você está passando. Isso é lindo demais. E aí a gente entendendo isso,
Cabe a nós agora, então, como igreja de Cristo, olharmos então para os nossos irmãos e sentirmos também essas dores e necessidades como se fossem nossas. É isso que Jesus quer da gente. E cabe a nós também, como igreja, sermos cuidados pelos nossos irmãos quando nós estivermos em necessidade ou enfrentando alguma luta. Nós temos um Deus que sente as nossas dores e as nossas necessidades. No dia do juízo final, isso vai ficar ainda mais evidente. Segundo lugar, o juízo final também ensina para a gente que a omissão em fazer o bem é tão ruim quanto a maldade intencional. Omissão em fazer o bem é tão ruim quanto a maldade intencional. O texto diz que para os que foram para a esquerda, que Jesus mesmo colocou, ele profere uma palavra muito dura para esses. Lá no verso 41, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quem são esses? São aqueles que mostram evidências de que não foram salvos. São os que veem a fome e não dão de comer. Os que veem a sede e não dão de beber. Os que veem a nudez na sua frente e não dão de vestir. E por aí vai. Ou seja, existe o certo a ser feito. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. A Bíblia vai ensinar para a gente, Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Ou seja, não fazer o que deve ser feito é pecado para Deus. Aqueles que Jesus separa, colocando à sua esquerda, eles são repreendidos porque eles não fizeram o que deveriam fazer. A omissão em fazer o bem é tão repulsiva quanto fazer efetivamente uma maldade. Irmãos, quando nós vemos o mal, nós somos quase que obrigados a nos levantar e nos posicionar. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera isso da sua vida, meu irmão, minha irmã. Cara, olha o que o texto está falando. Não é que ele fique indiferente e entenda a nossa postura. Às vezes, não, eu não quero me meter nisso, não. Não, ele se desagrada mesmo. É como se a gente estivesse cometendo um pecado. Sabe quando a gente vê o mal diante dos nossos olhos e a gente pensa assim, pô, eu não quero ser uma pessoa chata, né? Eu não quero incomodar, eu não quero bater de frente, ser inconveniente. Mas meu irmão e minha irmã, quando a gente vê o mal, a gente tem que se posicionar, ainda que isso seja custoso. E isso vai valer para temas maiores e mais complexos, como a nossa liberdade de expressão, por exemplo, a liberdade religiosa. Como crentes em Jesus, nós somos chamados a nos posicionar nesses temas, sem sentir medo, sem se acovardar. Nós somos chamados por Deus a agir assim. E isso também vai valer para coisas menores e corriqueiras da vida. Quando você, por exemplo, vê uma injustiça na rua com alguém, você precisa se posicionar. Quando você vê um irmão seu passando alguma necessidade, você precisa se posicionar e ajudar. Quando você vê um monstro agredindo uma mulher, você precisa se posicionar. Eu falo isso com temor, mas se você vir isso, você tem que ir para cima e meter o cacete mesmo. Quando a gente vê alguém sendo desrespeitoso na família, a gente precisa se posicionar, irmãos. Existem inúmeros casos óbvios que a gente deve ser agente de paz, sim. Mas a gente também, em muitos casos, é chamado a suprir necessidades e dar acolhimento. Mesmo que isso tenha um custo, mesmo que isso exija um esforço, mesmo que isso faça com que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. E isso é evidência de que nós somos ovelhas de fato. Quem não faz assim são os cabritos, são aqueles que são colocados à esquerda do rei. Esses vão ser chamados malditos. O fim desses é o inferno por toda a eternidade. No juízo final, a gente vai ver esses que agiram assim, que foram omissos diante do mal, sendo separados para sempre de Jesus. A omissão em fazer o bem é tão ruim quanto a maldade intencional. E por fim, queridos, eu queria que você prestasse muita atenção nesse último ponto aqui. O juízo final vai surpreender a muitos. O juízo final vai surpreender a muitos. Verso 32, o texto diz que todas as nações vão ser reunidas na presença do grande e glorioso rei, e ele nesse momento vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Existe uma distinção clara que vai ser feita por Jesus, e em todos os casos, a sentença que Jesus dá
é surpreendente. E é surpreendente tanto para as ovelhas quanto para os cabritos. A gente vê que as ovelhas perguntam, mas quando que a gente fez isso por você? E Jesus explica. E os outros vão falar, mas quando que a gente não fez isso por você? E Jesus explica. Eu me lembro que quando eu era criancinha e as pessoas falavam desse tema, volta de Jesus, o fim de todas as coisas, eu ficava com aquele medo. Eu acho que toda criança que nasce num lar cristão tem esse medo, né? Poxa, e se eu não for salvo? Às vezes os pais até usam isso aí, meus pais não usavam isso para amedrontar a gente, óbvio. Mas às vezes, né, tem pais até que usam, cuidado, hein? A galera arminiana adora usar isso aí, se tiver em pecado, cuidado que você não vai subir com Jesus. Eu morria de medo, caramba, será que eu vou ser salvo ou não? Será que eu vou para o céu ou não? Mas, irmãos, hoje o que me impressiona nesse tema não é mais se eu vou ser ou não salvo. Eu, com o passar do tempo, cresci, amadureci, li bastante a Bíblia, estudei mais a Bíblia. Hoje eu tenho plena convicção da minha salvação. A Bíblia me ensina, inclusive, a ter essa confiança, a viver com essa paz. Mas hoje o que me impressiona nesse tema, sobre o fim de tudo, o juízo final, é que me parece que muita gente, mas muita gente mesmo, vai se surpreender com o seu destino. Irmãos, isso é impressionante. Muita gente, mas muita gente vai se surpreender com o seu destino. Todas as vezes que Jesus fala sobre isso, que ele fala sobre o fim de tudo, ele chama atenção para o fato de que muitos vão ficar surpresos com a sentença que vai ser proferida por ele. Quando você lê o Sermão do Monte, por exemplo, lá em Mateus 7, 22 e 23, Jesus diz, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Gente, preste atenção. Eu não sei se você já viu uma pessoa possuída por um demônio, se você já teve a experiência de expulsar. É uma das coisas mais terríveis, assim, é muito ruim. Você tem que estar ali firme e tal. Jesus está dizendo que naquele dia vai ter gente que vai ter expulsado o demônio e vai perguntar, Senhor, a gente fez tanta coisa no seu nome. Gente que realizou milagre no nome de Jesus, que naquele dia vai se surpreender. É gente que estava no contexto de igreja, gente que parecia crente, gente que provavelmente conhecia os louvores, cantava todos eles de cor, e naquele dia vai se surpreender. Naquele dia vai clamar, Senhor, Senhor, eu te conhecia, Senhor, eu fiz um monte de coisa no seu nome. E Jesus simplesmente vai falar, nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Jesus vai falar na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, quando ele fala sobre essa parábola, ele está ensinando, olha, tem muita gente que anda como crente, fala como crente, se veste como crente, se esforça para parecer crente, mas no fim vai ser mandado para onde vão os ímpios. Agora, nesse trecho que a gente está lendo aqui nessa noite, as pessoas perguntam, Senhor, mas quando que a gente te viu com fome, sede, nu, necessitado, e a gente não te ajudou nisso? Irmãos queridos, muita gente vive a vida aqui nesse mundo completamente enganada em relação ao estado da sua alma. Isso é terrível, irmãos. Muita gente vive nesse mundo completamente enganada. Acha que é salvo, mas não é. Jesus deixa claro que muitos vão ser surpreendidos com a sentença que ele vai proferir. Muitos com a certeza de que ficariam do lado de Jesus, de que viveriam a eternidade com Deus e vão ser totalmente surpreendidos. Isso precisa encher o nosso coração de temor. A minha ideia aqui, querido, não é trazer medo para ninguém, de verdade, eu orei muito por isso. Não é esse o papel de um pregador aqui, de forma nenhuma. Mas isso precisa sim trazer temor para o nosso coração. Temor é importantíssimo para a vida cristã. É o temor que vai ajudar a gente a dizer não quando o pecado aparecer na nossa frente. É o temor que vai fazer a gente tomar decisões com sabedoria. É o temor que vai fazer a gente se voltar para a palavra de Deus. É o temor que vai ajudar a gente a viver dia após dia na presença do nosso Senhor. Esse assunto precisa encher o nosso coração de temor. E fica a pergunta para a gente aqui essa noite: você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza da sua salvação? Querido irmão, querida irmã, se você tem dúvidas,
Quando acabar esse culto, vá para sua casa, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe diante da presença de Deus, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, e chore na presença de Deus e clame até que Ele venha e enche a sua vida, até que você largue todo o pecado, até que você volte a viver uma vida santa de verdade. Você tem certeza da sua salvação? O texto aqui ensina para a gente que as nossas atitudes são um reflexo da transformação que Jesus causa. É impossível uma pessoa ser salva e não se importar com o seu irmão, com o próximo. É impossível uma pessoa ser salva e não servir a Cristo. É impossível uma pessoa ser salva e não viver de forma santa. É impossível uma pessoa ser salva e não lutar contra o pecado. É impossível uma pessoa ser salva e não amar a igreja de Jesus. É por isso que Jesus ensina para a gente que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Nós precisamos fazer uma reflexão mesmo, séria, das nossas atitudes, dos nossos gestos. A gente precisa ter certeza de que a gente é salvo. A realidade de uma vida com Deus ou longe dele, por toda a eternidade, é real, irmãos. A eternidade de uma vida com Deus ou longe dele, por toda a eternidade, é real. Todas as nações um dia vão estar diante de Jesus, o justo juiz, o rei glorioso. Ninguém vai escapar desse momento, ninguém pode escapar, ninguém nesse momento vai poder mais fazer nada em defesa própria. É nessa vida que a gente pode ou não tomar decisões, ter atitudes que nos aproximam ou afastam de Deus. A gente só tem essa chance, a gente só tem essa vida. Precisamos ser crentes de verdade, que amam Jesus, que são realmente de Jesus, que demonstram que são verdadeiramente salvos e regenerados. Um dia o juízo virá e vai surpreender a muitos, que a gente seja daqueles que se surpreendem por estarem do lado dos justos, tendo a plena convicção de que a gente só está nesse lado pelo que Jesus fez, pela obra maravilhosa, sublime, perfeita dele naquela cruz. Amém, queridos? Diante de tudo isso, eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, cuide da igreja de Jesus e sirva de todo o coração. Se importe com seus irmãos na fé, isso faz muita diferença. Jesus ensinou, olha, que vocês fizeram dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. É quando a gente cuida da igreja de Jesus, é quando a gente cuida da família da fé, que a gente faz aquilo para Cristo. Deus espera isso do seu próprio povo. Quando a gente faz isso, a gente começa a servir o próprio Jesus. Quando a gente se preocupa com os nossos irmãos, quando a gente cuida uns dos outros, a gente está colocando em prática esse texto aqui. Olha que coisa linda, quando você se importa com o seu irmão, você está dando de comer ao próprio Jesus, você está dando de beber ao próprio Jesus, você está vestindo o próprio Jesus, você está acolhendo o próprio Jesus. É esperado de nós que tratemos os nossos irmãos de uma forma mais especial, sim, do que os de fora, queridos. Isso é bíblico, tá? Gálatas 6:10, o apóstolo Paulo escrevendo para esses irmãos: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A Bíblia ensina, para mim e para você, a fazer o seguinte: se você estiver na dúvida entre ajudar um irmão seu da fé ou alguém lá de fora, você deve priorizar o seu irmão da fé. Esses que estão aqui, ó, nessa igreja local, esses que caminham com você, a gente precisa priorizar. Claro que você pode e deve ajudar os de fora, sim, mas se você tiver que escolher entre o de fora e o de dentro, você precisa priorizar o seu irmão da fé. Isso é bíblico, queridos, isso é bíblico, é ensinamento de Deus para a nossa vida. Segunda aplicação: não seja omisso diante do mal, não seja omisso diante do mal, se posicione. Se você vir alguma injustiça, algum erro, algum pecado, é dever seu se levantar e denunciar. Ainda que a gente sofra por isso, cabe a cada um de nós sermos ativos em fazer o bem. Como a gente aprendeu aqui, e a palavra deixa isso claro para a gente, saber o bem e não fazer é pecado. A gente não pode cair nesse erro, mesmo que seja inconveniente, mesmo que seja chato, mesmo que seja custoso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui bem rápido, tá? Aqui a ideia não é que você seja uma pessoa chata, não, tá? Inconveniente, forçada, enfim.
Não é para a gente ser chato e inconveniente com as pessoas, não. Mas se você vir o mal, se o mal aparecer diante dos seus olhos, se você vir uma situação de injustiça clara, aí sim, Jesus espera que você se levante e se posicione. Ainda que isso te custe alguma coisa, ainda que isso seja chato, ainda que você tenha que sair da sua zona de conforto. Terceira e última aplicação: tenha certeza da sua salvação. Tenha certeza da sua salvação. Meus irmãos, a gente falou aqui, e isso é óbvio, a gente não conquista a salvação por boas obras. Não é sendo bonzinho, não é fazendo caridade, não é me esforçando ao máximo. Ainda que você se esforce e você dê o seu melhor, você nunca vai conquistar o favor de Deus. Nós somos salvos unicamente pela obra de Cristo na cruz. Nós só precisamos crer. No entanto, a evidência de que nós fomos efetivamente transformados por essa obra de Cristo na cruz é que as nossas atitudes vão ser naturalmente inclinadas a fazer boas obras, a fazer obras que glorifiquem a Deus, que reflitam uma vida efetivamente transformada. Os nossos gestos são uma evidência de que nós somos salvos. Assim como uma goiabeira não pode dar maçã, só goiaba, um salvo em Jesus não pode ter condutas de ímpio, só de quem é regenerado. É claro, irmãos, que aqui não é uma defesa de uma vida moralmente perfeita ou falsamente perfeita. A gente sabe que perfeição nesse mundo não existe. A principal marca de um verdadeiro cristão não é a aparência de uma vida perfeita, não, mas uma vida arrependida de verdade, uma vida realmente arrependida. A grande diferença de alguém que é salvo, regenerado, para alguém que é ímpio, ou para alguém que acha que é salvo e não é que o salvo, quando peca, ele reconhece na hora, ele se entristece, ele se envergonha, ele quer acertar o quanto antes, ele quer se aproximar de Deus de novo, ele não quer continuar no pecado, ele se incomoda com o pecado. Essa é a grande diferença. Ele é coerente, ele busca viver uma vida que de fato se esforça para viver aquilo que professa, aquilo que diz crer. O salvo de verdade, ele vai se esforçar para agradar a Deus. Ele entende que foi chamado à santidade. Não precisa ser forçado a fazer, ele faz por amor a Jesus. Meu irmão, minha irmã, olhe para a sua vida. As escolhas que você tem feito hoje são escolhas que agradam a Deus. Como marido, você tem cuidado da sua esposa? Você tem amado a sua esposa, suprido a sua esposa? Você tem ouvido a sua esposa com atenção? Você, como esposa, você tem auxiliado o seu marido? Você tem amado o seu marido? Você tem submetido a ele, assim como você se submete a Cristo? Você, como filho, você tem obedecido os seus pais? Você, como profissional, você tem agido eticamente? Um salvo vai fazer essas coisas. É claro que, se não fizer essas coisas, não é que você vai perder a salvação, não. Se você fizer essas coisas, elas não vão te salvar, mas vão ser um excelente termômetro mostrando para você se você é de fato salvo ou não. Um salvo vai querer agir assim, porque o seu prazer é agradar o Deus que o salvou. Olhando para as palavras de Jesus, o que impressiona, como a gente já falou aqui, é que muitos ficam surpresos com a sentença final. Muitos têm certeza de que são salvos, mas vão descobrir lá na frente que não são. Mas nesse momento vai ser tarde demais. Eu e você podemos e devemos ter a certeza hoje. Não uma certeza falsa, mas uma certeza sólida, crendo em Jesus e vivendo em santidade. Irmãos, a gente precisa crer. A única coisa que se requer de nós, para que nós sejamos salvos, é crer que Jesus é Deus. Mas essa crença não é só acreditar intelectualmente, não, porque se fosse assim, provavelmente muita gente seria salvo, porque tem muita gente que acha que existiu um Jesus, acredita em Jesus, mas crer no sentido bíblico é uma ideia muito mais profunda. Crer é você de fato se submeter a Cristo, é você fazer dele o seu Senhor. Essa que é a crença que se requer de nós, essa é a crença salvífica, essa é a crença que de fato demonstra que nós somos de Cristo. E aí então a gente vai viver em santidade, e isso vai dar a certeza de que a nossa crença é verdadeira e é correta. Se nós crermos assim, aí sim a gente pode ficar em paz,
viver uma vida feliz, tendo a certeza de que nós somos salvos, de que naquele último e grande dia a gente vai ouvir do nosso Salvador: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, nesse dia, essa vai ser a coisa mais valiosa. Não vão ser os bens que a gente se matou para conquistar nesse mundo. Não vai ser nada além das palavras de Jesus, reconhecendo cada um de nós como filhos de Deus. Imagine o Rei do Universo olhando para você e te chamando pelo nome, conhecendo você intimamente. É isso que está reservado para as ovelhas que viveram para Jesus, que o amaram de todo o coração, que deram evidências claras da sua salvação. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ao mesmo tempo em que ela confronta e desafia, Senhor, ela também enche o nosso coração de paz, de alegria e de esperança, Senhor. Nós ansiamos por esse dia glorioso, Senhor, que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que você é o Senhor, que você é o grande Rei, você é o grande Deus. Senhor, cuida do nosso coração, Senhor, até que esse dia aconteça, que a gente viva para a sua glória, que a gente demonstre de que ama o Senhor, que a gente vive para a sua glória, de que a nossa vida pertence completamente a você, Deus. Ajuda a gente nessa caminhada, ajuda a gente a viver uma vida santa, que te exalta em todos os momentos. Nós oramos assim, Senhor, no seu nome. Amém. Amém.